Olá, hoje a gente vai fazer uma coisa um pouco diferente. Nós vamos pegar uma filosofia de mais de 2000 anos e transformar ela numa espécie de sistema operacional. Um sistema para alta performance, pensado especialmente para o profissional do mercado imobiliário. O objetivo aqui é bem direto. É construir uma mentalidade, sabe? Uma mentalidade forte, à prova de bala para aguentar a pressão e, claro, buscar aqueles resultados de elite. Vamos ser sinceros, o mercado imobiliário, principalmente aqui na nossa região, na Grande Goiânia, cara, é um campo de batalha. Não tem outra palavra. É um ambiente de pressão nas alturas, negociação que tira o sono e emoções, né? Emoções que, se a gente não souber lidar, custam caro, custam muito caro. E aí vem a pergunta de US$ 1 milhão, né? Aquela que todo corretor, toda corretora se faz em algum momento. Como é que eu venço nesse jogo sem perder a cabeça? Não é só sobre sobreviver, é sobre prosperar, mas mantendo a paz de espírito, mantendo a clareza para tomar a decisão certa na hora certa. Ah, e as frustrações. A gente conhece bem, né? Aquele lead que some do mapa, o cliente que fica semanas indeciso, a venda que cai depois de semanas de trabalho duro. E aquela pressão financeira constante, o mercado que sobe e desce, a rejeição. É o dia a dia. Quem tá na rua em Goiânia, em Aparecida, em Senador Canedo, sabe exatamente do que eu tô falando. É isso que testa nosso limite todo santo dia. Beleza, diante de tudo isso, a gente precisa de uma bússola. Uma bússola para a mente, um jeito de navegar nesse caos todo. E é exatamente aqui que o estoicismo entra em cena. E olha, esquece aquela ideia de filosofia de livro, de coisa acadêmica. A gente está falando de uma ferramenta prática, uma estratégia para usar no campo de batalha. Essa filosofia, o estoicismo, tem mais de 2000 anos. Mas ela não nasceu numa universidade, não. Ela nasceu na rua, na Grécia Antiga. Era a filosofia do dia a dia de imperadores, de comerciantes, de soldados, gente que estava na linha de frente. Ou seja, ela foi criada na prática, na vida real, para ser usada, para ser vivida, não para ficar na estante. E essa frase do Epiteto, um dos grandes estoicos, é o ponto de partida de tudo. Primeiro diga a si o que você seria, e então faça o que você tem que fazer. É simples e genial. Primeiro defina quem você quer ser. Um profissional de elite, o mais confiável da região? Beleza. Depois é só alinhar cada ação, cada ligação, cada visita com essa identidade que você escolheu. O material que a gente está analisando traz um conceito que eu acho sensacional, o do filósofo guerreiro. Pensa nisso. Não é o filósofo que fica só pensando na vida, lá na sua torre. Não, é o guerreiro, que está na arena, que está na luta, mas que usa a filosofia como sua principal arma. É um guerreiro da mente. E a nossa arena, o nosso campo de batalha diário, é o mercado imobiliário. E qual é a arma mais poderosa desse guerreiro? É um princípio. Um princípio tão simples que parece óbvio, mas que é transformador. É a chamada dicotomia do controle. Olha só que clareza que isso traz. De um lado, o que a gente não controla. O mercado, a taxa de juros, a decisão final do cliente. Se o lead vai sumir ou não. Do outro lado, o que a gente sim controla. O nosso esforço na prospecção, a nossa honestidade, a disciplina de fazer o follow-up e, principalmente, a nossa reação quando o negócio não fecha. É aqui, nesse lado direito, que a nossa energia tem que estar. Todo o resto é ruído. Tem uma analogia antiga que é perfeita para isso. A do arqueiro. Pensa no arqueiro. O que ele controla? Ele controla a postura, a respiração, a força que ele puxa a corda, a mira, o momento exato de soltar a flecha. Mas depois que a flecha sai do arco, ele não controla mais nada. Pode vir um vento, o alvo pode se mover. O foco dele tem que ser 100% no processo, na execução perfeita. A nossa excelência não está em fechar toda a venda, isso é impossível. Está em executar nosso processo com maestria, todas as vezes. Isso aqui é fundamental. Pensa assim, acontece alguma coisa, o estímulo. Pode ser uma objeção forte de um cliente, uma crítica, e aí vem a sua reação, a resposta. Entre uma coisa e outra existe um espaço, uma pausa. O profissional comum reage por impulso, no calor do momento. Já o profissional de elite, ele vive nesse espaço. Ele usa essa pausa para respirar, pensar e escolher a melhor resposta. A resposta racional, estratégica. É nesse milissegundo que o jogo é ganho. Ok, então a gente já entendeu como não reagir por impulso. Dominamos essa pausa. Qual é o próximo nível? É ir além. Não é só se defender do caos. É construir algo sólido. É sobre construir, de forma ativa, um caráter profissional que vai ser, no fim das contas, o nosso maior patrimônio. Os estoicos tinham uma palavra para isso, virtude. Em grego, areté. Mas não pense em virtude como ser bonzinho. Pensa em excelência. Excelência de caráter. É a perfeição da sua natureza, sabe? É sobre ser a sua melhor versão em cada situação. É isso que constrói uma marca pessoal, uma reputação que ninguém pode derrubar. E como isso se parece no nosso dia a dia? Simples. Sabedoria é ter o discernimento para avaliar uma área comercial ali em Aparecida e ver o potencial que ninguém mais está vendo. Justiça é ser 100% transparente com o cliente sobre a documentação de um loteamento em Hidrolândia, mesmo que isso possa complicar a venda. Coragem é pegar o telefone e prospectar, mesmo depois de ouvir 10 não seguidos. E autodisciplina é manter a rotina de follow-up, mesmo naquele dia que a gente não tá afim. Então o ponto-chave é esse, gente. Agir com caráter, com virtude, não é só uma questão de ser uma pessoa boa. É a estratégia de negócios mais inteligente que existe para o longo prazo. Porque a sua reputação, construída tijolo por tijolo, que vai te trazer as melhores indicações, as melhores parcerias, ela vira um verdadeiro imã de negócio. Tudo isso é muito bonito na teoria, né? Mas e na prática? Como a gente leva isso para nossa rotina, para o nosso dia a dia na rua? Bom, vamos transformar essas ideias em ações, em hábitos. A rotina do profissional estoico pode ser dividida em 3 partes. 1. Planejar. De manhã, antes de tudo, planejar o dia com intenção. O que é mais importante? 2. Agir. Ir para cima dos objetivos, mas sempre com aquela cláusula de reserva na cabeça. Ou seja, eu vou fazer o meu melhor se nada me pedir. E 3. Revisar. À noite, tirar 10 minutos para olhar para o dia. O que eu fiz bem, o que eu poderia ter feito diferente, é uma autoanálise honesta, sem culpa, só para ajustar a rota para o dia seguinte. Agora, e quando as coisas dão errado, por que elas vão dar? Para isso tem uma frase do imperador Marco Aurélio que tem que virar um mantra pra gente. O impedimento à ação avança a ação. O que está no caminho se torna o caminho. Basicamente, o obstáculo não está aí para te parar, ele é o próprio caminho. Pensa bem, o cliente desistiu na última hora, isso não é um revés, é uma chance de praticar a paciência. O mercado deu uma esfriada, não é o fim do mundo, é a oportunidade perfeita para a gente ser mais criativo na prospecção, para buscar novas estratégias. Cada dificuldade vira combustível. Combustível para a gente ficar ainda melhor. Para a gente fechar, vamos dar um passo atrás. Vamos sair um pouco da tática do dia a dia e olhar para o quadro geral. Adotar o que a gente poderia chamar de visão do imperador.
uma visão de longo prazo. A gente precisa pensar além da próxima comissão. Uma mentalidade estoica não foca na próxima venda, foca em construir uma carreira. Uma carreira baseada em propósito, em autoridade, em ser a referência no mercado de Goiânia. E claro, com uma paz interior que o dinheiro não compra. O sucesso lá fora vira só uma consequência do que foi construído aqui dentro. Essa imagem resume tudo, né? É sobre construir uma carreira que tenha a força de um leão pra agir agora, pra ir pra cima, mas com a sabedoria e a visão de longo prazo de um imperador. É a combinação perfeita de ação e estratégia. E no final do dia, a grande lição é essa. A nossa verdadeira riqueza não está na conta bancária. Ela está na nossa capacidade de se manter firme, calmo, focado e agindo da forma correta, não importa o que aconteça lá fora. Essa fortaleza interna, isso sim é um patrimônio. Um patrimônio que ninguém nunca vai poder tirar da gente. Então fica aqui uma pergunta pra fechar. Se o nosso caráter é o nosso ativo mais valioso, como é que a gente vai investir nele amanhã? Qual é a primeira ação, a primeira decisão? Porque é essa resposta que vai definir todo o resto do caminho.